amiga concurseira, tudo bem com vocês? Por cá, mais uma vez, professor Thiago Cordeiro, a disciplina de informática. Nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de segurança da informação, tranquilo? Lembrando que a gente está tratando sobre os agentes de defesa. Aqueles agentes, conjunto de ferramentas que podem ser hardware, podem ser software, podem ser políticas de segurança. Essas ferramentas que estão empregadas no sistema de segurança da informação para defender de possíveis ataques, de possíveis ameaças. Tranquilo? Então, assim, agora nesse vídeo a gente vai conversar sobre os softwares IDS e IPS. Então, lembrando, a gente está falando de softwares de proteção aos sistemas de informação, tá certo? Então, IDS e IPS, eu quero que você lembre o seguinte, lembre comigo que IDS e IPS estamos falando de software, tá? E o IDS, especificamente, o IDS, nós falamos sobre um sistema de detecção de intrusos. Sistema de detecção de intrusos. Sistema de detecção de quê? De intrusos. Então, ele vai defender, ele vai detectar caso o nosso sistema de segurança da informação seja invadido por um intruso da internet. Então, vamos lá. Aqui no número 2, nós temos o firewall. Aqui no número 3, nós temos uma rede externa, uma internet. E aqui no número 1, nós temos uma rede interna, tá? Que a gente pode chamar de rede local, ou rede LAN, tá bom? Então, o que é que o IDS, onde é que o IDS e o IPS vão atuar? Antes de mais nada, deixa eu te passar também o significado de IPS. E quanto que o IDS significa? Sistema de detecção, olha aqui o D, ó, sistema de detecção de intrusos. O IPS, ó, IPS significa sistema de prevenção, sistema de prevenção de intrusos, tá bom? Então, aqui no IPS, nós vamos ter uma particularidade, nós vamos ter uma diferença em relação ao IDS. No IPS, nós vamos ter uma diferença. O IPS é um software mais atual, tá bom? Então, deixa eu te explicar onde vai ser a diferença desses dois softwares, tá bom? Enquanto o IDS, ele só detecta, o IPS, ele atua de forma mais ativa. Ele detecta e previne, ele detecta e protege, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu te explicar na prática como é que funciona. O firewall, ele é um equipamento que vai estar atuando apenas aqui, ó, entre as duas redes. O firewall só atua aqui, entre uma rede externa e uma rede interna. Mas suponha que uma possível ameaça vinda da internet consiga burlar o firewall e invadir essa rede interna e invadir essa rede local. Essa ameaça que conseguiu passar pela barreira de proteção que nós chamamos de firewall, ela vai ficar aqui na nossa rede interna. E esses dois softwares, o IDS e o IPS, eles vão atuar justamente aqui nessa rede local. Eles vão atuar justamente nessa rede interna, tá bom? Eles vão atuar aqui, ó. Como é que funciona isso? Eles vão atuar como se fosse realmente, de fato, uma ronda, como se eles estivessem fazendo uma ronda aqui nessa rede de computadores interna, ó. Eles vão atuar aqui dentro. Eles vão apenas proteger aqui dentro dessa rede interna. Então, por exemplo, uma invasão que conseguiu passar no firewall e chegou aqui nessa rede interna, esses dois sistemas eles vão alarmar e vão detectar possíveis intrusos, possíveis invasões dentro de uma rede interna, tá certo? Só que a diferença, o IDS, ele só detecta, ele só vai lá fazer a ronda dele em uma rede de computadores e vai detectar, ou seja, ele vai apenas alarmar. Ele funciona como se fosse só uma sirene. Ele vai alarmar e alguém, um analista de segurança, vai entender, opa, o software IDS acabou de alarmar, ele acabou de detectar que nós temos intrusos dentro de uma rede interna. E aí o analista é que vai implementar técnicas para expulsar essas invasões e expulsar essas ameaças. Então, lembra disso, que o IDS ele só vai fazer um alarme, ele só vai fazer uma detecção, tá bom?
Enquanto que o IPS não. O IPS ele vai alarmar, né? Ele vai detectar e ele vai também eliminar. Ele também vai eliminar. Então, o IPS ele é mais completo. Enquanto que o IDS ele só detecta, o IPS ele alarma e elimina. Ele alarma e expulsa o invasor, tá bom? Agora eu quero que você entenda uma coisa. Isso em se tratando de IDS e IPS era antigamente, com a falta de atualização do IDS, ele só conseguia alarmar. Atualmente, o IDS ele já está igual ao IPS, ele já exerce a mesma função, tá certo? Então, lembra disso. A diferença dos dois. Antigamente, só detectava, e esse é o IDS, e o outro, o IPS, ele além de detectar, alarmar, ele também elimina, tá certo? Agora, uma outra observação que eu quero que você anote aí com carinho essa observação, tranquilo? Eles também trabalham como firewall. Eles também trabalham assim como firewall. Os IDS e os IPS, eles atuam assim como firewall, baseado em regras. Eles também atuam assim como firewall, baseado em regras. Como assim, professor, baseado em regras? Deixa eu te explicar. Supõe que um analista de segurança, ele trabalha nessa empresa que tem uma rede interna aqui, tá? E aí, o que é que ele fez? É o seguinte, o expediente na minha empresa encerra às 19 horas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar regras no meu software IDS ou no meu software IPS, em um dos dois, tá? Depende muito da empresa, que se ela contratou um IDS ou um IPS. E aí, lá dentro do IDS ou do IPS, eu vou configurar uma regra que é o seguinte, olha, como o expediente aqui na empresa encerra às 19 horas, eu vou implementar uma regra que, depois das 19 horas, o fluxo de internet, de tráfego que tiver aqui na nossa rede LAN, se tiver qualquer fluxo de internet aqui, é porque foi uma invasão. Então ele configura, implementa essa regra no software, e aí o software, depois das 19 horas, se tiver um fluxo de internet aqui, ele vai considerar como se fosse uma invasão, tá? Então assim, ele vai trabalhar também com regras. Claro, eu dei para você só um exemplo, mas ele pode implementar outras regras além do horário, tranquilo? Então eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se você gostou, dá uma curtida, compartilha com a galera que está estudando também, se inscreve no canal para você ser atualizado sempre que aparecer vídeos novos e deixa aí o teu comentário com sugestões de novas aulas. Agora, só um detalhezinho aqui antes da gente encerrar. Presta atenção, eu quero que você entenda que o IDS e o IPS, eles são softwares também, mas eles são diferentes do firewall. O firewall, ele atua entre redes. O firewall, ele está atuando aqui, ó, no meio das duas redes, entre uma rede externa, que é a internet, e uma rede interna, que é a rede LAN. Porém, o IDS e o IPS eles só vão atuar aqui dentro dessa rede interna, dentro da rede LAN. Tranquilo? Então, entenda essa diferença que é muito importante para a tua prova. Fé, foco e força e não desista dos seus sonhos.